Olá, estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que recebe hoje o presidente do Progressistas, deputado Cláudio Cajado, ele que é da Bahia. Deputado, 28 anos de parlamento, como é que vai ser? O senhor estava falando que o partido vai reivindicar a reeleição de Arthur Lira para presidente da Câmara dos Deputados. Agora, se o ex-presidente Lula vence esta eleição, eu já ouvi do PT que, olha, não, nós não queremos Arthur Lira, nós queremos um outro nome. Como é que fica essa questão? Como é que o que o Progressistas vai fazer para convencer os deputados a reeleger Arthur Lira? Bom, primeiro, o parlamento é independente do governo. Né? Nós pensamos que ele pode dar a governabilidade, dar o apoio aquelas propostas que sejam benéficas à população brasileira, principalmente se for um parlamento com a característica do atual, reformista. Nós esperamos que essa característica continue. Porém, a eleição da Câmara, ela é uma eleição paritária, feita entre seus membros. E, obviamente, na hipótese que você avançou, que eu não acredito que possa ocorrer, mas, enfim, numa candidatura adversária da do presidente Bolsonaro sair vitoriosa, ele não vai ter a maioria. Nós temos que ver as forças de centro, de direita, se pesarão em menor quantidade de grau ou em maior quantidade de grau para a eleição de um político que hoje está exercendo um papel fundamental no fortalecimento da democracia, né, nos incentivos para que a economia continue gerando emprego e renda e atuando de forma a atender tanto as solicitações e demandas justas do governo quanto da oposição. Nós temos votado lá matérias, né, inúmeras elas, e recentemente o Congresso Nacional votou a derrubada do veto da lei, né, Aldir Blanc e Paulo Gustavo, que era uma reivindicação da cultura e que a base do governo também apoiou. Como outros vetos, como outras medidas, como outras leis têm sido objeto de acordo, de conciliação. E o governo federal não tem sido radical em nada, tem respeitado o parlamento e a independência do parlamento. E esperamos que, após as eleições, o resultado que advir disso não interfira no livre-arbítrio, na vontade soberana dos deputados e deputadas em elegerem o seu representante na mesa diretora, que é o presidente da Câmara, com os demais cargos que compõem a mesa diretora da Câmara dos Deputados. Um dos assuntos mais falados recentemente, especialmente envolvendo a Câmara dos Deputados, é a RP9, que é o famoso orçamento secreto. Então, eu queria entender como que o PP consegue enxergar esse poder da Câmara que acabou sendo cedido, se é que eu posso dizer dessa forma, do presidente Bolsonaro, do Planalto, para a Câmara dos Deputados. Bom, originalmente, primeiro que não existe orçamento secreto. O orçamento é público, é transparente, é acessível, o site está aí, quem quiser entrar, ver quais as despesas que estão sendo efetivadas, quais as políticas públicas que estão sendo executadas. E o RP9 é uma nomenclatura para a emenda de relator. O relator geral do orçamento, historicamente, sempre teve uma atuação de regular determinadas ações que precisavam, ao final do debate, como um todo do orçamento, ser ajustada. Por exemplo, a Lei Candir. A Lei Candir era uma forma que nós dávamos ao relator o poder de ele poder regular o valor que iria ressarcir os estados exportadores de ICMS. O seguro safra agrícola era outra ação que a gente sempre deixava que o relator avaliasse. Feitas as despesas primárias e obrigatórias, quanto sobraria para poder fazer o seguro safra agrícola, etc., ou o incentivo ao setor produtivo rural. Historicamente sempre foi assim. A emenda de relator, que hoje é RP9, sempre foi para ajustar determinadas ações do governo. Mas o olho cresceu, né, deputado? E aí passaram a partir do governo Bolsonaro... E também liberaram... Houve um aumento. A partir do governo Bolsonaro houve um aumento, de fato,
nessa nomenclatura de RP9 e os valores de fato ficaram bem maiores e hoje perpassa praticamente as áreas mais da área social, saúde, educação, cidadania, esporte, não é? E agricultura. Não é? Então essas áreas têm um valor maior de RP9, que é uma emenda específica do relator, cuja distribuição se faz sem que haja o chamamento para todos ingressarem com o cadastramento desses recursos. Eles são especificados diretamente para municípios, estados, associações, diante da solicitação que hoje é feita, diante da determinação judicial, primeiro da ministra Rosa Weber e segundo do próprio plenário do Supremo, através de um critério que foi criado dentro do parlamento para que o autor da solicitação dessa despesa possa se manifestar e o relator possa direcionar ao ministério que ele solicita. Pois é, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está em análise no Congresso e deve ser votado, se eu me corrija se eu estiver errado, até segunda-feira, é isso? Sexta. Sexta-feira já vota e entra em recesso. Isso. Pois não, é. Não entra em recesso. Sexta-feira nós deveremos votar, está previsto o Congresso Nacional de forma presencial e virtual para votarmos a LDO e os PLNs, os projetos de suplementação orçamentária que foram aprovados na Comissão de Orçamento. E na semana que vem nós deveremos atuar com deliberações de projetos de deputados e deputadas e de medidas provisórias. Agora, feito essa LDO, ela coloca como impositiva a liberação dessas emendas de relator, ou seja, passa a ser obrigatório. Chegou lá no Executivo, tem que liberar. Não dá para ficar ali, deixar para depois, ou dizer não libero isso, não dá para simplesmente contingenciar, glosar aquela despesa ali, não pode, tem que liberar. E isso vai ajudar, Arthur Lira, na sua pré-campanha aí para mais 2 anos à frente da Câmara dos Deputados, caso ele seja reeleito deputado? Bom, veja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A LDO que nós estamos votando, a impositividade do orçamento que você se refere, Denise, tem sido crescente ao longo dos anos. Antigamente era só a emenda individual, depois passou a ser uma parte da emenda de bancada e agora se coloca nas emendas de relator. Então, obviamente que o governo federal, eu falo aqui como líder do governo na Comissão de Orçamento, não tem compromisso em aceitar. Então, o parlamento tem autonomia para poder expressar a sua vontade e o governo federal tem autonomia para também expressar a sua vontade. Através de quê? Da sanção ou do veto às matérias que forem aprovadas pelo parlamento. Então, as discussões, de fato, estão ocorrendo. Sexta-feira, o orçamento, a LDO, deverá ser votada como uma premissa do que virá na lei orçamentária anual até o final de agosto deste ano. Se isso vai repercutir no orçamento futuro de 2023 para a eleição do presidente Arthur Lira ou não, eu não vejo, digamos assim, muita correlação, porque a execução desse orçamento se dará a partir da abertura do quadro de despesas, a partir normalmente de fevereiro, março. Se for um governo de continuidade, mais célere, acredito, né? E isso terá um prazo para ele poder ser iniciado, normalmente a partir de março, 90 dias depois do início do ano. Então, a eleição se dará no início de fevereiro, com a posse dos novos deputados federais e deputadas federais ou dos reeleitos, 1º de fevereiro. Então, não há um prazo para você poder executar, na minha opinião, o que for deliberado das emendas de relatores, e sim no exercício do ano de 2023. Então, como a eleição é no início do ano, a execução não terá ocorrido. Portanto, na minha opinião, a influência e o impacto disso é muito menor do que possa se imaginar. Deputado, recentemente também vimos bastante uma confusão no MEC e o Senado está estudando a possibilidade, já tem a minoria, as assinaturas necessárias da minoria para abrir uma CPI do MEC. Eu queria entender o que isso pode impactar, tanto no presidente Bolsonaro, temos algumas expectativas, temos alguns áudios aí, algumas falas do ex-ministro Milton Ribeiro, que talvez possa impactar no Bolsonaro. Então, eu queria entender o que isso impacta, uma CPI no momento eleitoral,
não só para o Bolsonaro, mas para a Câmara e para o Senado como um todo? E também o que essa CPI pode impactar pro presidente? O presidente Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso Nacional, já tomou a decisão de que não vai, primeiro, colocar essa CPI na frente das outras. Que já existe uma série de CPI já prontas para serem instaladas. E segundo, durante o processo eleitoral, pelo menos foi a declaração que ele deu agora recentemente. Se isso ocorre, no final do exercício, passadas as eleições, ninguém sabe se será concluída no dia 2 de outubro ou teremos segundo turno, prorrogando para o final de outubro. Isso fará com que em 2 meses, novembro e dezembro, não tenha tempo hábil para se instalar e se fazer uma fiscalização, uma avaliação e uma investigação profunda para que se possa descobrir desvios ou erros cometidos no MEC. Então, na minha opinião, essa CPI não vai vingar. E nós não temos aqui as informações para julgar meritocraticamente se essa iniciativa é ou não importante ou politicamente relevante. Então, como o presidente Rodrigo Pacheco já tomou a decisão, eu espero que essa questão fique, de fato, para um próximo momento. Agora, algumas declarações do presidente Jair Bolsonaro têm causado aí preocupações por parte do Poder Judiciário e até o Tribunal Superior Eleitoral. Os ministros sempre reforçam da necessidade de cumprimento da legislação eleitoral, eles reforçam a segurança da urna eletrônica e tem ali dizendo, olha, o país tem que seguir nesse caminho democrático que vem trilhando já há algum tempo, desde a redemocratização lá no início dos anos 80. Como é que o senhor vê? O senhor vê algum risco do país entrar aí para um caminho mais autoritário, caso comece a se colocar aí muitas dúvidas em relação à urna eletrônica, ou o resultado seja desfavorável ao presidente Jair Bolsonaro? Teve essa declaração aí do general Braga Neto lá na Fierj, lá no Rio de Janeiro, onde ele disse que, olha, não se sabe ainda se as eleições são seguras e pode nem ter eleição se ele achar que não há uma segurança. Como é que o senhor vê isso? Há algum risco ou é só mesmo ali o discurso no calor do momento? Eu falo por mim, eu não vejo risco, nem de uma quebra institucional. As instituições nossas estão muito bem estabelecidas, assentadas na estrutura democrática da nossa nação. E mais do que isso, eu penso que a maturidade da população brasileira vai no sentido de que todos nós fomos eleitos pela urna eletrônica. Há anos nós estamos vendo que esse processo tem demonstrado, primeiro, uma tranquilidade no pleito, porque é célere o resultado delas, do que advém das urnas. O que se discute não é a urna eletrônica em si, mas a segurança de que o voto, de fato, é dado para quem o eleitor deseja e, no caso, comprovante do voto. O que alega muitos é que não existe... Não tem como recontar, exato, os votos. essa certeza. Ora, se o voto é secreto, você pegar o comprovante de que votou é uma coisa, mas você pegar o comprovante em quem você votou, fica inconstitucional, na minha opinião. Porque você pode guardar aquele papel e dar para o coronel, ó, votei em você. O senhor almoçou com o presidente Jair Bolsonaro hoje. Almocei hoje. O senhor sente alguma coisa de, não vou aceitar resultado, que seja diferente? O senhor sente alguma coisa? Eu sei que o senhor conversa muito com ele, tem ali uma proximidade. Eu queria que o senhor relatasse aqui o seu sentimento pessoal em relação ao presidente, a essas coisas que de vez em quando ele dá essas declarações aí meio que a leitura sempre é, opa, lá vem autoritarismo. Como é que o senhor vê? Não, veja, para mim, pessoalmente, o presidente nunca tocou nesse assunto. Nunca disse da intranquilidade do pleito eleitoral. Pelo contrário, o presidente Bolsonaro é uma pessoa extremamente afável no contato pessoal, é uma pessoa de bem com a vida. Todas as vezes que nós estamos ou em reuniões de trabalho ou em visitas ao estado da Bahia, que eu acompanho toda vez que ele está se dirigindo ao nosso estado,
seja no avião presidencial, seja na comitiva, as conversas são muito tranquilas. Conversamos sobre os projetos, sobre o que nós temos feito de benefício, né, de lado a lado, respeitando sempre o parlamento. Ele foi parlamentar durante muitos mandatos, meu colega na Câmara dos Deputados, e sempre demonstrou um respeito e um carinho muito grande ao parlamento brasileiro e aos seus integrantes. E nunca vi, da minha parte, ele colocar em dúvida. O que sempre o governo, e alguns membros do governo, não é todo, coloca é que deseja ter a transparência. E isso o presidente do TSE, eu como presidente do partido, inclusive fui chamado, assinei lá um protocolo de apoio para que aprofunde a transparência, para que criemos mecanismo para que as entidades da sociedade civil, os partidos políticos, membros de diversos outros poderes possam fiscalizar as urnas, estar presente em todo o processo do início ao final das eleições. Então, quanto mais transparência, quanto mais apoio e processos de permanente acompanhamento junto ao trabalho do Tribunal Superior Eleitoral houver, melhor, na minha opinião. E isso é importante, esse debate, porque aprofundamos cada vez mais a transparência e, consequentemente, o resultado democrático das eleições. Recebemos hoje aqui no Frente a Frente o deputado Cláudio Cajado, do Progressistas da Bahia, e eu queria te agradecer, foi um prazer imenso recebê-lo aqui. Muito obrigado, você, Lara, você, Denise, e acho que respondi mais do que devia pela sensibilidade com que vocês conduzem essa entrevista. Muito obrigada. Um beijo no coração de vocês e dos telespectadores. Muito obrigado. Muito obrigada. É uma responsabilidade muito grande estar aqui hoje, sentadinha na cadeira do Zé Maria, que está passando por um problema de família bastante difícil. O filho dele sofreu um acidente. E eu deixo aqui o meu carinho para ele, para a Redu, para toda a família. Peço também que vocês se unam em oração conosco aqui na grade da Rede Vida, por eles e pela família do Trindade, que é uma pessoa muito amada. Obrigada, Denise. Obrigada, Lara. Obrigada, deputado. Obrigada a você que nos assistiu e fica aqui, por favor, orem conosco pela família de José Maria Trindade, a esposa dele, Redu, e o filho, Vitor, que sofreu um grave acidente. Ele é médico e atendia um chamado do SAMU, um jovem de 26 anos. Por favor, ajudem-nos nas orações. Uma boa noite e até a semana que vem.